No ano do terceiro do reinado de Joaquim, rei de Judá, Nabucodonosor, rei da Babilônia, veio a Jerusalém e a sitiou. O Senhor entregou nas mãos dele Joaquim, rei de Judá, e alguns dos utensílios da casa de Deus. Nabucodonosor levou esses utensílios para a terra de Siná, para o templo do seu Deus, e o pôs na casa do tesouro do seu Deus. Depois o rei ordenou a Aspenaz, chefe dos seus eunucos, que trouxesse alguns dos filhos de Israel, tanto da linhagem real como dos nobres, jovens sem nenhum defeito, de boa aparência, sábios e instruídos, versados no conhecimento e que fossem competentes para servirem no palácio real e que Aspenaz lhes ensinasse a cultura e a língua dos caldeus. O rei determinou que eles recebessem uma alimentação diária tirada das finas iguarias da mesa real e do vinho que ele bebia. Os jovens deveriam ser educados ao longo de 3 anos, e ao final desse período passariam a servir o rei. Entre eles se achava Daniel, Ananias, Misael e Azarias, que eram da tribo de Judá. O chefe dos eunucos lhes deu outros nomes, a saber, a Daniel, o de Beltesazar, a Ananias, o de Sadraque, a Misael e o de Mesaque, a Azarias, e a Azarias o de Abednego. Daniel resolveu então não se contaminar com as finas iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Por isso pediu ao chefe dos eunucos que lhe permitisse não se contaminar. E Deus lhe concedeu a Daniel misericórdia e compreensão da parte do chefe dos eunucos. Porém, o chefe dos eunucos disse a Daniel: Tenham medo do meu senhor, o rei, que determinou o que vocês deviam comer e beber. E se ele perceber que o rosto de vocês está mais abatido do que o rosto dos outros jovens da mesma idade, se isto viesse a acontecer, vocês poderiam a mesma da minha cabeça, poriam a minha cabeça em perigo diante do rei. Então Daniel foi falar com o chefe, cozinheiro-chefe, a quem o chefe dos eunucos havia encarregado de cuidar de Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Daniel disse a ele: Por favor, faça uma experiência com estes seus servos durante 10 dias. Dei-nos legumes para comer e água para beber. Depois compare a nossa experiência com a dos jovens que comem das finas iguarias do rei. Dependendo do que enxergar, o Senhor decidirá o que fazer com estes seus servos. O cozinheiro-chefe coordenou e fez a experiência durante os 10 dias. O fim dos 10 dias, a aparência dos 4 jovens era melhor, e eles estavam mais robustos do que todos os jovens que comiam das finas iguarias do rei. Com isso, o cozinheiro-chefe tirou deles as finas iguarias e o vinho que deviam beber e lhes dava legumes. Ora, a estes 4 jovens Deus deu o conhecimento e a inteligência em toda a cultura e sabedoria. Mas a Daniel deu inteligência para interpretar todo tipo de visões e sonhos. Ao final do tempo, determinado pelo rei, para que os jovens fossem levados à sua presença, o chefe dos eunucos os levou à presença de Nabucodonosor. Então o rei falou com eles, e entre todos não foram achados outros como Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Por isso passaram a servir o rei. Em toda matéria de sabedoria e de inteligência sobre o que o rei lhes fez perguntas, os achou 10 vezes mais sábios do que todos os magos e encantadores que havia em todo o seu reino. E Daniel continuou ali até o primeiro ano do reinado de Ciro. Pode falar. Dois. Cadê o dois?
Já estão dois. Então o rei mandou chamar os magos, os encantadores, os feiticeiros e os caldeus, para que lhe dissessem o que ele havia sonhado. Eles vieram e se apresentaram diante ao rei. Eles lhe disse: Tive um sonho e fiquei perturbado, querendo saber o que o sonho foi esse. Os caldeus disseram ao rei em aramaico: Que o rei viva eternamente. Conte os sonhos a estes seus servos e daremos a interpretação. Mas o rei respondeu aos caldeus: Uma coisa é certa. Se não me contarem o sonho e a sua interpretação, vocês serão despedaçados, e as casas de vocês serão reduzidas a ruínas. Mas se vocês me contarem os sonhos e a interpretação de vocês, receberão de mim dádivas, prêmios e grandes honras. Portanto, contem-me o sonho e a interpretação. Os caldeus responderam pela segunda vez: Que o rei conte ao sonho a estes servos, e lhe daremos a interpretação. O rei respondeu: Bem, percebo que vocês estão querendo ganhar tempo, porque sabe o que é o que eu disse está resolvido. Isto é, se não me contarem o sonho, todos vocês receberão a mesma sentença. Vocês combinarão dizer palavras mentirosas e perversas na minha presença, esperando que a situação mude. Portanto, contem-me o sonho, e saberei que vocês podem me dar interpretação. Os caldeus responderam na sua presença do rei: Não há nenhum mortal sobre a face da terra que possa fazer o que o rei exige. Nunca houve um rei, por maior e mais poderoso que fosse, que tenha exigido semelhante coisa de um mago, encantador ou caldeu. Isso que o rei exige é difícil e não há ninguém que possa relevar diante do rei, a não ser os deuses, e eles não moram entre os mortais. Ao ouvir isto, o rei ficou tão irado e furioso que mandou matar todos os sábios da Babilônia. Saiu o decreto segundo o qual sábios deviam ser mortos. Foram buscar Daniel e os seus companheiros para que fossem mortos. Então Daniel, com cautela e prudência, foi falar ao Arioque, chefe de guarda do rei, que tinha saído para matar os sábios da Babilônia. Daniel perguntou ao Arioque, encarregado do rei: Por que esse decreto é tão urgente? Então Arioque explicou ao caso do Daniel. Daniel foi falar com o rei para pedir que lhe desse tempo e ele revelaria ao rei a interpretação. Então Daniel foi para casa e explodiu a situação a Ananias, Misael e Azarias, seus companheiros, para que pedissem misericórdia ao Deus do céu sobre este mistério, a fim de que Daniel e seus companheiros não fossem mortos com o resto dos sábios da Babilônia. Então o mistério foi revelado a Daniel numa visão da noite. Daniel bendisse o Deus do céu, dizendo: Bendito seja o nome de Deus, a eternidade eterna, porque dele é a sabedoria e o poder. E ele quem muda o tempo e as estações, remove reis e estabelece reis. Ele dá sabedoria aos sábios e entendimento aos inteligentes. Ele revela o profundo e o escondido. Conhece o que está em trevas e com ele mora a luz. O Deus de meus pais, eu te agradeço e te louvo, porque me deste sabedoria e poder. E agora me relevaste o que te pedimos, porque nos fizeste saber este caso do rei. Por isso Daniel foi falar com Arioque.
a quem rei tinha encarregado de exterminar os sábios da Babilônia. Daniel entrou e lhe disse: Não mate os sábios da Babilônia. Leve-me à presença do rei, e relevarei o rei à interpretação. Então Arioque depressa levou Daniel à presença do rei e lhe disse: Achei um dos filhos dos exilados de Juda, que revelará a interpretação. O rei perguntou a Daniel, cujo nome era Beltesazar: Você é capaz de me contar o que vi no sonho e o que é sua interpretação? Daniel respondeu na presença do rei um mistério que o rei exige. Nem sábios, nem magos, nem cantadores podem relevar. Mas há um Deus no céu que revela os mistérios, pois fez saber ao rei Nabucodonosor o que vai acontecer nos últimos dias. O sonho e as visões que o Senhor teve quando estava em sua cama são estes. Quando o Senhor, ó rei, estava na sua cama, surgiram em sua mente pensamentos a respeito do que acontecer no futuro de Deus. Que revela os mistérios, revelou ao Senhor o que vai acontecer. Quanto a mim, o mistério foi revelado, não porque exista em mim mais sabedoria do que em todos os outros homens. Mas para que a interpretação fosse revelada ao rei, e para que ele entenda o que passou pela mente, o Senhor, ó rei, estava olhando e me viu. Uma grande estátua. Esta que era imensa e extraordinária. Esplendor estava em pé, bem na sua frente, e a aparência dela era terrível. A cabeça era de ouro, os peitos e os braços eram de prata, o ventre e os quadris eram de bronze. As pernas eram de ferro e os pés eram partes de ferro em cima de barro. Enquanto o Senhor estava olhando, uma pedra foi cortada sem auxílio de mãos humanas. Atingiu a estátua dos pés de ferro e de barro e os despedaçou. O ferro, o barro, o bronze e a prata e o ouro foram despedaçados no mesmo instante e se fizeram como a palha das eiras no verão. O vento os levou e deles não se viu mais nenhum vestígio. Mas a pedra atingiu a estátua e se tornou uma grande montanha, que encheu toda a terra. Este é o sonho. E também a sua interpretação diremos ao rei. O Senhor, ó rei, o que é rei dos reis, a quem o Deus do céu confiarei o reino, o poder, a força e a glória, em cujas mãos foram entregues os filhos dos homens, onde quer que eles habitem, e os animais do campo e as aves do céu, para que dominassem sobre todos eles. O Senhor, ó Rei, é a cabeça do ouro. Depois do Senhor se levantará outro reino inferior ao seu, e um terceiro reino de bronze que terá domínio a toda a terra. O quarto reino será forte como ferro, pois o ferro quebra e despedaça tudo. Como o ferro quebra todas as coisas, assim esse reino fará pedaços e destruirá todos os outros. Quanto aos pés e os dedos dos pés, que o Senhor viu que eram as partes de barro de olheiro e de partes de ferro, isso significa que será um reino dividido. Contudo, haverá nele alguma coisa que firmeza do ferro. Porque o Senhor viu o ferro misturado com barro. Como os dedos dos pés eram partes de ferro e em partes de barro, assim, por um lado, o reino será forte e por outro será frágil. Quanto ao ferro misturado com barro que o Senhor viu, isso significa procurarão se misturar por meio de casamentos, mas não se ligarão ao outro, assim como o ferro não se mistura com o barro. Mas nos dias desses reis, o Deus do céu levantará um reino que jamais será destruído, e quem não passará a outro povo, esse reino despedaçará e consumirá todos esses outros reinos, mas ele mesmo substituirá para sempre. Assim como o rei viu que do monte foi cortada uma pedra, sem auxílio das mãos humanas, e ele despedaçou o ferro, o bronze,
o barro, a prata e o ouro, o grande Deus revelou ao rei o que vai acontecer no futuro. Certo, é o sonho e fiel à sua interpretação. Então o rei Nabucodonosor se inclinou e se posturou com o rosto em terra diante de Daniel. Ordenou que oferecessem a Daniel uma oferta de cereais e incenso. O rei disse a Daniel: Certamente o Deus que vocês adoram é o Deus dos deuses, o Senhor dos reis. Ele é quem revela os mistérios, pois você foi capaz de revelar este mistério. Então o rei agradeceu Daniel e lhe deu grandes presentes. Ele o pôs como governador de toda a província da Babilônia, também fez chefe supremo de todos os sábios da Babilônia. A apelido A pedido de Daniel, o rei pôs Sadraque, Mesaque e Abednego como administradores da província da Babilônia, mas Daniel permaneceu no corte do rei. O rei Nabucodonosor fez uma imagem de ouro que tinha 27 metros de altura e 2 metros de centena de largura, que ele levantou na planície de Dura, na província de Babilônia. Então o rei Nabucodonosor mandou reunir as satrapas, os prefeitos, os governadores e os juízes, e os tesouros, os magistrados e os conselheiros, e todos os oficiais das províncias, para que viesse a cerimônia de inauguração da imagem do rei Nabucodonosor tinha levantado. Então se reuniram os satrapas, os prefeitos, governadores, juízes, tesoureiros, magistrados e os conselheiros, e todos os oficiais das províncias, para que a cerimônia de inauguração da imagem que o rei de Nabucodonosor tinha levantado e ficaria em pé diante da imagem que Nabucodonosor tinha levantado. Nisto, o aurato proclamou em voz alta: Ordena-se a vocês, pessoas de todos os povos, nações e línguas, que no momento em que ouvirem o som da trombeta, da flauta e da harpa, e da cítara e da lira, e da gaita de foles, e de todos os tipos de música, vocês se prostrarem diante da imagem de ouro que o rei Nabucodonosor levantou. Quem não se prostrar e não adorar será no mesmo instante lançado na fornalha ardente. Assim, quando ouviram o som da trombeta, da flauta, da harpa e da cítara, de todo tipo de música, as pessoas de todos os povos e nações e línguas se prostraram e adoraram a imagem de ouro que o rei Nabucodonosor tinha levantado. No mesmo instante, alguns homens cadeus se aproximaram e acusaram os judeus. Disseram ao rei Nabucodonosor que o rei vive eternamente. O Senhor é o rei, abaixou o decreto, ordenando que todo tipo de homem que ouvisse o som da trombeta, da flauta, da harpa e da cítara, da lira e da gaita de foles, e de todo tipo de música, deveria se prostrar e adorar a imagem de ouro, e que todo aquele que se não prostrasse e não adorasse seria lançado na fornalha ardente. Alguns homens judeus, que o Senhor, o rei, pôs para administradores da província da Babilônia, Sadraque, Mesaque e Abednego. Esses homens fizeram um pouco a casa do Senhor. O rei não presta um culto aos deuses do rei, nem adora a imagem de ouro que o Senhor levantou. Então Nabucodonosor, irado e furioso, mandou chamar Sadraque, Mesaque e Abednego, e eles foram levados à presença do rei. Nabucodonosor lhe disse: Sadraque, Mesaque e Abednego, é verdade que não prestaram culto aos meus deuses, e nem adoraram a imagem de ouro que eu levantei? Agora, pois se vocês estão prontos, quando ouvirem o som da trombeta, da flauta, da cítara e da harpa, da lira e da gaita de foles, prostrem-se e adorem a imagem que eu fiz. Mas se não adorarem, serão no mesmo instante lançados na fornalha de fogo ardente. E quem é o Deus que poderá nos livrar das minhas mãos? Sadraque, Mesaque e Abednego responderam ao rei: Ó Nabucodonosor, quanto isso não precisamos nem responder. Se o nosso Deus, a quem servimos, quiser nos livrarmos, ele livrará da fornalha de fogo ardente das suas mãos. Ó rei, e mesmo que ele não nos livre, fique sabendo, ó rei, que não prestamos culto aos seus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que o Senhor levantou. Então
Nabucodonosor se encheu de fúria, e o aspecto do seu rosto se alterou em relação a Sadraque, Mesaque e Abednego. Ordenou-se que se esquentasse a fornalha de 7 vezes mais que quente do que o costume. Ordenou aos soldados mais fortes do seu exército que amassarem Sadraque, Mesaque e Abednego e jogassem na fornalha ardente. Então estes homens foram amarrados com seus mantos e túnicas e chapéus, e as outras roupas foram jogadas na fornalha ardente. Mas por que o rei exigiu a urgência de fornalha estar superaquecida? As chamas do fogo mataram os homens que jogaram Sadraque, Mesaque e Abednego dentro da fornalha. E os 3 homens, Sadraque, Mesaque e Abednego, caíram amarrados dentro da fornalha ardente. Em seguida, o rei Nabucodonosor, muito espantado, se levantou-se depressa e perguntou aos conselheiros: Não eram 3 homens que estavam amarrados lá dentro do fogo? Eles responderam: É verdade, rei. Mas o rei disse: Eu, porém, estou vendo 4 homens soltos, andando no meio do fogo. Não sofreram nenhum dano. Os aspectos do 4º homem é semelhante ao filho dos deuses. Então Nabucodonosor se aproximou da porta da fornalha e do fogo ardente e gritou: Sadraque, Mesaque e Abednego, servos de Deus Altíssimo, venham para fora, venham cá. Então Sadraque, Mesaque e Abednego saíram do meio do fogo. Os sátrapas, os prefeitos, os governadores e conselheiros do rei chegaram perto deles e viram que o fogo não tem poder algum sobre o corpo desses homens. Os cabelos da cabeça não foram chamuscados, os mantos não sofreram mudança, e eles não estavam com cheiro de fumaça. Nabucodonosor disse: Bendito seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, que enviou o seu anjo e livrou os seus servos, que confiaram nele, pois não quiseram cumprir a palavra do rei, preferindo entregar o seu corpo e adorar para servir um Deus que não era Deus deles. Portanto, faça um decreto ordenado, que todo povo, nação e língua que quiser blasfêmia contra o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego seja despedaçada, e que suas casas sejam reduzidas a ruínas, porque não há outro Deus que possa livrar como este. Então o rei fez prosperar Sadraque, Mesaque e Abednego na província de Babilônia.